pessoal, bem-vindos ao Conversa na Gali. Hoje vamos continuar com a sequência de especial Dia das Mães. Estamos com a Dimly hoje, comigo, a minha companheira de Gali, e também com a Andrea. Vou pedir para a Dimly se apresentar primeiro e logo em seguida a Andrea, nossa convidada. Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Conversa na Gala e é um prazer ter vocês aqui com a gente para conversar um pouquinho e conhecer a história e a rotina de mãe, de comissária da Andréia. É com você, Andréia. Legal. Oi, pessoal, meu nome é Andréia, sou comissária há 27 anos e também agora, com 45 anos, eu virei mãe. Quando eu tinha 25 anos de voo, eu tive a Olivia, então a gente vai bater um papo aqui. Nossa, muito legal. Então, conta pra gente, Andrea, como ficou sua rotina, né? Porque você já era comissária antes, e aí a gente quer entender a Andrea antes e a Andrea depois, né, da sua filha. A Andrea na aviação, depois da maternidade. Sua experiência como mãe. Mudou bastante. Eu vou contar algumas particularidades que ninguém sabe. Eu sou instrutora fixa a bordo. E eu também recebia as mamães que voltavam da licença maternidade para o voo. Então, todas elas eu acompanhei desde o início, o retorno, os anseios, os medos, os amores. Muitas delas tiravam leite no toalete, que continuavam amamentando. Então, era uma coisa assim. Eu era curiosa sobre a maternidade, porque eu queria saber de tudo, mas eu tinha um pouco de medo disso tudo, porque eu via a mudança das mães. Até que com 45 anos eu engravidei naturalmente, foi algo inesperado, e com a graça de Deus, hoje eu vejo, e foi a maior bênção da minha vida. E mudou completamente, eu acabei virando essas minhas alunas que tanto tinham anseio, medo, e era assim, não é medo, é uma atenção maior, uma preocupação, né? Porque a nossa vida muda completamente. Quando você não tem um filho, você faz a sua mala, você se arruma e vai para o voo, e o destino que for, e quanto tempo for, né? Aí com filhos, tudo muda. E eu mudei completamente. Hoje, para eu voar, eu tenho que me programar tudo, desde a comidinha dela, a rotininha dela que vai ficar, e, claro, toda aquela atenção de preocupação de como vai estar. Mas, graças a Deus, hoje, com essa tecnologia, a gente pode se aproximar. Hoje de manhã, eu estou em voo hoje, então, hoje de manhã, eu já tomei café com a Olivia, e essa coisa da modernidade nos fez aproximar cada vez mais. Então, eu fico mais confortável em saber que está tudo bem e em vê-la, né? Porque antigamente na aviação não existia isso, era só por telefone. E agora, De com essa fato. câmera, essa tecnologia, melhorou muito. Mas eu tenho que me programar. Então, eu pego a minha escala, eu me programo todinha para os voos que vai fazer, já começo a congelar comidinha, já deixo tudo esquematizado e deixo o cardápio para o marido. Tudo o que tem que fazer. Interessante. Então mudou muito a minha rotina, né? E claro que também o foco agora em todos os pernoites é ela. Tudo eu penso nela. E como que ela reage assim, sabendo que a mãe é comissária, tem essa admiração, de falar, poxa, minha mãe é comissária, tá voando, e tá em um dia tá em um lugar, outro dia tá no outro conhecendo o mundo. Então, Como que ela vê a ela ainda é muito. profissão? Então, a Olivia só tem 3 anos, né? Mas ela acha lindo, ela não pode ver um avião. Quando passa um avião, ela fala, mamãe, ela gosta de me ver de uniforme, ela já entende, é muito engraçado isso. Mas eu sempre tenho que falar para ela, filha, a mamãe vai e a mamãe volta. Eu tenho um aviãozinho, então eu brinco com ela, esse tipo de brincadeira, porque ela sente a minha falta, claro,
Então, eu sempre explico isso para ela, que a mamãe vai e a mamãe volta. Eu creio que conforme for passando o tempo, ela vai entender cada vez mais, né? E é que eu quero viver, eu quero que ela viva isso comigo, eu quero que ela embarque nos voos comigo. É que ainda agora, com esse tempo de pandemia, a gente teve que dar uma parada nas nossas viagens, mas ela já entende, sim. Ai, E muito legal. quem sabe até no futuro ela queira também se tornar o que a mãe é, né? Comissária, talvez até piloto Você também. sabe que todas as vezes que eu mostro o avião para ela fala assim, mamãe e Olivia. O tempo todo ela fala isso. E eu levei ela no aeroporto, ela ama e fica olhando o avião. Eu não sei, de repente, né? Vamos ver o que que vai acontecer. Mas imagina, Muito ia legal. ser Ai, sensacional. muito legal. Ia ser muito legal. Eu acho que o meu amor pela aviação naturalmente, quando ela crescer, é claro que vai influenciando, mas assim, influenciando de uma maneira muito positiva e deixando ela Sim, muito sim. livre. Se ela quiser vir Uhum. para o voo, maravilhoso. Se ela quiser, porque eu quero que ela seja feliz, que é tudo que uma mãe deseja, né? Mas todo esse meu amor pela aviação, é claro que eu já passo para ela, né? E ela vai sentir isso com o tempo, claro. Muito bacana isso. E você falou um pouquinho sobre a rotina de amamentação. Como que foi para você conciliar o voo com a amamentação? Como que funciona? Acho que é uma dúvida que muitas mães têm, né? De como que faz Sim, quando a licença acabar e a amamentação. Explica um pouquinho para a gente como que funciona. olha só, toda essa experiência que eu tive com todas essas mães me ajudou demais. Então, quando eu estava próxima da licença terminar, eu não tive muito leite. Então, eu tive que usar fórmula. Então, a Olivia amamentava no meu peito e eu dava fórmula. Quando começou a chegar próximo de eu voltar para o voo, eu comecei a pedir para o meu marido colocá-la para dormir, para o meu marido dar a última fórmula, entendeu? Na madrugada, para que ele acordasse. Claro que eu acordava junto e eu estava junto, mas eu queria que ela começasse já a se acostumar. Se ela me pedisse, eu ia, ela era bebezinha. E, inclusive, eu estava conversando com outras mães ontem sobre esse assunto, nessa parte do período, que essa minha amiga falou, até hoje a minha filha ainda sente falta quando eu durmo fora, e eu falei, eu fiz diferente. Eu comecei a colocá-lo nesse momento da amamentação, já introduzi-lo para que ela não sofresse. A minha vontade era de ficar o tempo todo com ela, mas eu ficava ali do lado do quarto e ele ia conduzindo. Então ela não sentiu esse período. Como eu não precisei amamentar, e aí o peito eu dava livre demanda o tempo todo. Mas então eu já iniciei nesse processo. Porém, teve algumas amigas que não tomam fórmula. Então, elas se programavam também para começar a tirar o leite. E aí vem a importância também de uma outra figura de um apoio, da rede de apoio com quem a criança vai ficar nesse início. Que a mãe precisa estar segura em relação a isso. Então, muitas mães já tiravam os leites, e aí essa pessoa já entrava na rede de apoio, principalmente na hora do sono e da noite, e entregava então esse leitinho. No início, quando a gente volta, nós voltamos para o treinamento, então a gente não chega já voando. Então a gente tem um período de adaptação, inclusive é para a mãe e para o bebê. Eu vou te falar que o primeiro dia que eu voltei, porque você fica totalmente mergulhada na maternidade. Você lembra que você vê todos os seus amigos, é uma alegria, mas é um coração dividido, porque até então a criança está contigo o tempo todo. Eu lembro que eu terminei uma aula, eu fui no banheiro chorar. Chorei. Aí as minhas amigas me viram. Ai, deixa eu te dar um abraço. Ai, é super normal. Eu falei, eu tô tão dividida, porque ela tá lá, eu tô com a cabeça aqui, mas a gente fica com a cabeça lá e a gente quer estar aqui. É uma confusão só. Mas assim, ó, é tudo no seu tempo, sabe? Então aí foi o tempo de eu ficar em solo, então eu só saía de dia, voltava à noite, já estava com ela, mas aí o meu marido já estava na linha de frente, ele continuava, entendeu? Para que ela não sentisse. Então, quando foi para o voo,
Eu nunca tive problema, inclusive da amamentação e inclusive do soninho dela. Foi isso, foi essa estratégia que eu fiz. Nossa, muito inteligente. E assim, quando você recebeu a notícia, né, que seria mãe, você se assustou? Você ficou feliz? Você ficou pensando como ia ser o trabalho né, depois? Como é que foi essa sensação? Foi, você quer saber de verdade? Foi de Sim. pavor. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu lembrava da minha escala inteira. Eu tinha vários voos internacionais e aquela vontade de voar. E eu assim, gente, é muito louco, tá? Eu não sei as outras mães. Porque como para mim foi inesperado, eu me assustei. Claro que eu me assustei, né? E aí depois aí começa todo o processo de você dar entrada na maternidade, na licença, aí você se afasta. Então foi assustador para mim no início. Foi, não vou falar que não foi, porque foi. E eu conversando com outras amigas, todas escreviam para mim e falavam para mim: normal, é super normal. Porque ainda mais quando você está nativa. Quando você está nativa, você está na escala de voo, você está voando, de repente, para. E como para mim foi inesperado, né? Então, para mim, foi mesmo um choque. Mas tá tudo dentro do esperado. Tanto que quando acontece hoje com as minhas amigas, eu falo: tá tudo bem, tá tudo ok, tá tudo certo. O primeiro momento é assim mesmo. É óbvio, gente, que é uma euforia de alegria, é uma explosão, né, de sentimentos, é óbvio tudo isso. E o agora também vem, mas como diz, todo mundo, até aquele que está preparado, também vem essa explosão de sentimentos e o agora. E o agora Deus encaminha e que dá tudo certo no final. Muita gente me pergunta, ai, mas eu sou mãe, como é que vai fazer para o voo? Eu falo, gente, não se preocupa, vai dar tudo certo. Nós, às vezes, andamos muito ansiosas e com o dia de amanhã e de pensar, não, vamos um dia de cada vez e que tudo vai dar certo. E foi isso que aconteceu comigo, então foi uma explosão de emoções. É realmente uma mistura de sentimentos, né? Tudo muito novo, principalmente para a primeira gestação, então Sim. realmente é algo muito novo. Mas falando um pouquinho também É, sobre a rotina, né? Enfim, a Olivia está com 3 anos, né? Que você falou. Então, ela está nessa fase de ir para a escola, os primeiros dias na escola. Como que você faz para acompanhar e estar sempre perto, mesmo longe, né? Mesmo com a distância geográfica que, enfim, você está num voo, está num pernoite, não pode estar ali presente. Qual a dica que você passa também para as mães que são comissárias e também como que você lida com isso? então, que você fez uma pergunta muito interessante, porque a Olivia começou na escola este ano e eu estava em Nova York. Gente, eu chorei muito, eu fiquei muito emocionada. Como eu falei, a tecnologia ajuda demais. Então, o meu marido colocou o celular e eu queria acompanhar tudo, né? E ele colocou o celular, então eu vi ela se vestindo, colocando uniforme pela primeira vez. Eu vi ela caminhando, eu vi ela entrando na escola, então eu pude participar virtualmente, mas eu chorei muito. Ele ria e ela entrando, então eu pude participar, eu fui longe. Foi um momento assim super importante para a vida dela, né, de começar para a escola e para mim também. E a dica que eu dou para é porque assim a gente não espera, a escala sai e a data da escola, a vida continua. Né? Eu não tinha como não fazer o voo, eu não tinha como também não levá-la naquele dia que estava esperado. Ai, meninas e mães, naturalmente a gente tem que levar a vida não para, a vida é assim. E graças a Deus, a nossa rotina tem que continuar. A gente tem que se adaptar da melhor maneira possível. A minha adaptação foi essa. Não existe uma receita perfeita, porque o que dá certo na minha casa, às vezes na casa do outro que dá certo, né, diferentemente. Mas uma coisa que tem que ser feita, uma mãe que voa, é a preparação. Você tem que deixar
tudo preparado. Agora, do jeitinho que você quer, mãe, por mais rede de apoio que você tenha, né, de maridos, uma babá, uma empregada, avós, tios do lado, você que sabe o que que você quer. Então, você deixar tudo preparadinho. Como eu deixei o uniforme arrumadinho, eu deixei a malinha dela pronta. Então, isso eu pude deixar. Tudo que você puder adiantar e deixar preparado é importante, né? A mãe, eu já escrevi na agenda, então eu fiz as coisas que eu podia fazer, né? Naquele momento que me cabia. E eu consegui participar, mesmo que virtualmente. E assim que eu voltei, só eu é que levo, eu que participo. Mas quando a gente está longe, a gente tem que se adaptar. É a nossa vida, é a vida que a gente escolheu, é isso. É isso. Então, a maior dica é planejamento e organização, né? Para as pessoas, para as mães conseguirem lidar com a situação. Bom, com certeza, é fundamental para tudo, desde roupa, alimentação, tudo que a mãe deseja. E no meu caso, funciona com cartinhas. Então, eu deixo bilhetinho, cardápio, tudo pronto. Não adianta eu falar. E ainda, quando eu estou longe, eu ainda fico revalidando aquilo. Já fez isso, fez aquilo, e vou falando. Mas a organização é o mais importante de tudo. E é bom você falar isso porque mostra que é possível você ser mãe, você ser comissária, com organização e com planejamento você consegue conciliar e estar presente, mesmo que distante, né, geograficamente ali, você está perto e próximo do seu filho. É muito legal isso. A dica é excelente. Pode falar. É isso mesmo. E é assim, é tão gratificante porque é uma dádiva, né? Uma bênção ser mãe e estar, né, junto. Só que quando a gente está junto, ainda está na função de mãe, porque eu sou mãe integral, a gente se cansa, eu não tenho tempo para mim, eu fico realmente em segundo plano. E quando eu venho para o voo, eu consigo me cuidar, eu consigo ter um tempo para mim, né? Porque até o meu sono hoje ele é regrado em função da Olivia, quando eu estou em casa. Então, num hotel eu descanso mais. Mas, meninas, olha, todo o assunto de comissária mãe não tem por onde, é só filhos. Hoje eu tomei café da manhã com as minhas amigas, é só assunto de filhos. Daqui a pouco eu vou sair para ir atrás de coisas para ela. Então, nós somos mães integrais é o tempo todo, mas é muito bom quando você consegue juntar o profissional com a maternidade, que é uma dádiva de Deus. Hoje eu sou a mãe da Olivia, né? Depois eu sou comissária. Antigamente eu era só comissária. E hoje é primeiro lugar, né? Eu sou esposa do meu marido, depois eu sou a mãe da Olivia. Depois eu sou a comissária, né? As prioridades. Mas o amor e a dedicação por ambos continuam. Então é muito importante você ser realizada profissionalmente, né? E poder juntar isso com a maternidade. Você se sente uma pessoa mais feliz e você consegue se dedicar e ser uma mãe mais tranquila, mais feliz e mais segura. Então, mães, não tenham medo. Vocês que são mamães novas, estão pensando em entrar, né? Dá tudo certo. E o seu filho vai sentir, você consegue trabalhar com escalas e a gente já se prepara para aquele mês. E dá tudo certo. Então, é muito bom, é muito bom, é muito, como se diz, é muito gratificante e é uma satisfação pessoal também. Uma coisa interessante também que eu acho, e aqui também contando, é quase uma curiosidade, né? Porque também muita gente não sabe que a partir do momento que você sabe que você vai ser mãe, você automaticamente já para de exercer a profissão, né? Você entra em Exato, licença e aí só isso. volta bem depois dos 9 meses, né? Qual o período, mais ou menos, de licença? Isso, na aviação, nós não podemos voar grávidas, né? Gestante, não pode. Então, você descobre que você está grávida, você já se afasta, você já entra na licença maternidade. É diferente de outras profissões. E quando termina a licença, você pode optar.
né? Você pode estender a sua licença por 6 meses, ou você pode retornar depois de 3 meses. Eu estendi. Então, o primeiro dia que eu soube que eu estava grávida, eu me afastei. Quando a Olivia nasceu, começam a contar os dias. Eu pedi a extensão, voltei depois de 6 meses. Voltei e trabalhei em terra, porque automaticamente as minhas férias venceram. Então, eu trabalhei no meu período. Acontece diversos programações. Ou às vezes a mãe já entra numa licença de férias, já termina a licença e aí já pega férias, já volta com a criança com 7 meses. Ou no meu caso, eu entrei, fiz 20 dias de treinamento em terra, depois eu saí de férias vencidas por 2 etapas. Então, quando eu voltei, a Olivia já estava com 9 meses, já era uma bebezona. Então, foi muito bom. Então, é muito bom essa parte da aviação, que é muito diferente de todas as mães, que quando termina a licença maternidade, o bebê já pequenininho já tem que voltar a trabalhar. Muitas vezes as pessoas acham que o nosso trabalho é muito mais puxado só porque a gente pernoita fora. Não, a nossa escala é muito mais tranquila do que muitas pessoas que trabalham, têm que trabalhar de segunda a sexta. Nós temos um período muito maior com os nossos filhos. Muito legal você falar isso, porque também as pessoas enxergam a escala também como um problema, né? Poxa, eu vou ficar longe do meu filho, eu vou dormir fora. Mas muitas vezes é a solução, porque você pode ficar segunda-feira em casa, porque você pega uma folga. Então, como que é essas folgas em dias diferentes das outras pessoas? É bom, é positivo? É um benefício que a profissão dá para vocês? Para mim, sim. Para mim, eu sempre enxergo tudo pelo lado positivo. É claro que vão ter datas festivas onde a gente não pode comparecer, mas isso a gente sabe desde o primeiro dia de treinamento. E o dia que você vai fazer a entrevista também para você ser comissário, eles te perguntam: você está ciente que você não vai poder participar de datas festivas como os aniversários, casamentos, Natal, Ano Novo, ou até o primeiro dia de escola do teu filho? Você está ciente em relação a isso? Aí você diz, sim, estou. E aí, quando chega na realidade, você chora, murmura. Não, vamos enfrentar. Então, você é maravilhoso para mim ter folga dia de semana. Enquanto está todo mundo trabalhando, eu pago minhas contas, eu faço as minhas coisas. Para mim não tem problema nenhum. Tudo eu pego do meu lado de favor, pro meu lado positivo, entendeu? Que me favoreça. Então, para mim, não tem problema nenhum. E nós temos direitos a folgas sociais e temos direitos a folga pedidas. Então, eu me programo. Ontem eu já recebi um convite de um aniversário que vai ter lá em julho. Então, todo mundo se adapta, até seus amigos se adaptam. Todo mundo te pergunta, então eu posso pedir essa folga nesta data, entendeu? E estar dia de semana, eu adoro estar de folga dia de semana. E agora com a pandemia, nós temos voado muito pouco, né? Agora, nesse período. Então, eu tenho de 15 a 20 folgas por mês. Então, eu tenho trabalhado muito pouco. Mas mesmo quando regulariza, eu tenho 12 a 15 folgas. Eu acho bastante folgas perto de uma pessoa que tem que trabalhar de segunda a sexta. E muitas vezes a gente trabalha quando chega. A gente tem que trabalhar à noite. Aquele período do dia, eu tenho que trabalhar à noite. Então, eu consigo ficar o dia todo com a Olivia. E só vou voar à noite. E muitas vezes eu chego de manhã, na madrugada. Aquele dia também, para mim, eu já ganhei. Eu já trabalhei aquele dia, mas eu estou em casa o dia todo. Então, é adaptação. Agora, quando é corrido, a gente também trabalha. O que vai fazer? Fica fora, mas está tudo bem. A gente tem que ter essa organização, como eu falei, essa rede de apoio e que dá tudo certo. E quando você volta, você tem várias folgas para desfrutar com a sua família, com os babies. Então, é tudo um planejamento e o maior de tudo, né, gente? Quando a gente faz tudo com amor, né? Porque o tanto que eu faço tudo com amor com a Olivia, eu faço na aviação. Então, o amor, ele completa tudo, ele abrange tudo. Então, se você tem medo, não tenha medo, não. Não tenha medo do desconhecido, venha viver. E se de repente você se não se adaptou, você tentou. Então, tudo se encaixa. Tem gente que não se adapta ao voo, mas se você consegue conciliar,
e que eu conheço. Eu tenho uma amiga que ela tem trigêmeos. Ela teve trigêmeos. E a rede de apoio dela era muito pouca. Ela tinha da rede de apoio só da avó dela. E ela sobreviveu, passou, hoje os meninos estão grandes. Tudo isso se chama organização. Caramba. E você também citou, né, esse período de pandemia, os voos reduzidos também. Desde o ano passado, quando de fato nós entramos em pandemia, né, quarentena e tudo mais, como ficou a rotina com a sua filha, todo esse processo, como é que ficou? Mudou muita coisa? Conta aí pra gente. Ai, mudou. Mudou bastante coisa. Quando iniciou, eu me afastei, né? Houve um período de licença não remunerado, onde foi solicitado, e eu me afastei. Então, nós ficamos muito próximas. Isso daí aconteceu. E com a maioria das mães, as crianças, e até as mais velhas, né? Falaram, ai, mãe, agora eu preciso me adaptar a ficar com você em casa. E tinha dias que meu marido até ele falava assim, eu não vejo a hora do dia que você vai voar, porque a mãe, né, fica o dia todo em tempo integral no mesmo tempo. E a gente manda e comanda tudo, né? Então a gente teve que se adaptar, mas de ficar o dia a dia. E uma coisa que eu senti que uma das coisas que mais me pesa dentro da aviação é o sono, né? A privação de sono a bordo, porque eu trabalho muito na madrugada, faço os voos internacionais, e os internacionais são a maioria à noite. Então eu vi uma rotina muito regrada. Uma coisa que eu aprendia também a fazer é cozinhar. Eu não cozinhava tanto. Porque com a rotina do voo, então a gente acaba pedindo bastante comida, eu não cozinhava, não me dedicava. Então, isso, a nossa alimentação mudou muito, eu aprendi a cozinhar muito mais. Pela primeira vez eu tive uma rotina longa, porque minhas rotinas eram nas férias. E mesmo assim, em férias a gente viajava. Então, não, para mim, a minha adaptação foi maior do que o da Olivia. Porque para mim era desconhecido tudo aquilo. Mas aí a gente teve que entrar num eixo, né, de se adaptar. Eu acho que todo mundo passou por essa fase, e eu mais ainda, quem é da aviação. Então, eu aprendi a cozinhar, aprendi a fazer mais bolinhos, eu participava, ela participava comigo, então a gente fez muito tipo de brincadeiras, até hoje ela ama, a gente faz panquequinhas juntas, ela me ajuda a fazer bolinho, fazer comidinhas saudáveis, então esse tipo de rotina mudou, então eu tive que fazer uma adaptação de rotina com ela diária, isso mudou totalmente. Nós ficamos 3 meses sem viajar pela primeira vez. Eu moro longe da casa dos meus pais, então até na casa dos meus pais eu não fui. Então a nossa rotina foi mesmo de adaptação diária, de uma rotina diária. Agora, se você me perguntar, eu senti falta do voo? Sim, senti muito. Como eu te falei, é desse meu tempinho. Eu não tinha mais tempinho para mim. Mas graças a Deus passou e agora aos poucos a gente vai voltar e estamos voltando, né? Não, é muito legal, assim. É um processo de readaptação, né? Porque já tá É, todo mundo, a família, acostumada a você ir viajar e trabalhar. E aí, quando tá é, junto, é um choque. Acho que todo mundo vivenciou um pouco disso, né? Que precisou ficar em casa com a família, viu como que funciona mesmo a rotina ali todos os dias. É exato. bem engraçado isso que a gente viveu na Inclusive, sabe pandemia. desses ensinos que eu comentei com vocês? Que eu fazia presenciais? Nós mudamos. A empresa mudou todinha a plataforma. Foi tudo online. Então, até hoje tem mudado. Eu acho que muita coisa veio a favorecer no nosso trabalho em relação a isso, né? Mas como você disse, todo mundo teve que inventar, se reinventar. E quem trabalhava fora em escritórios teve que trabalhar em casa. Você imagina você se adaptar a trabalhar em casa com criança? Eu acho que foi muito, muito difícil. Muito mais do que para mim. E a minha adaptação foi diferente. Né? A minha adaptação foi de estar em casa dia a dia e de uma profissional que precisa se comover, se locomover até um escritório e teve que trabalhar em casa com toda aquela criançada. Como a Olivia não ia ainda para a escola, então não tive trabalho de escola, ela não teve aulas, nada online. Então a gente não mudou, a gente mudou a nossa rotininha de casa só, do nosso convívio.
Foi essa a maior mudança na pandemia, que foi maravilhoso de eu acordar e estar com ela todos os dias também. Como eu falo, meninas, tudo eu lavo pelo lado positivo, e a gente tem que levar, e a gente tem que usufruir do máximo que a gente pode de tudo que é muito bom. Eu costumo dizer assim, se eu voar muito, ótimo, meu salário é maior, porque a gente recebe e a gente voa. Se eu voar pouco, ótimo, eu estou mais tempo com a Olivia. Então, se a gente colocar tudo a nosso favor, em tudo que acontecer na nossa vida, a gente vive melhor e sofre menos, né? É muito legal você falar um pouquinho sobre isso, porque muitas mulheres têm isso como um empecilho, né? Poxa, eu sou mãe, tem esse tabu também na aviação de que você é mãe, você não pode ser comissária, só é comissária quem é solteira. Então, é muito legal você trazer isso, porque mostra que é possível sim você ser mãe, você ser esposa e conciliar tudo isso com a organização. É verdade. Muita gente coloca isso mesmo como um tabu, como um problema, para a insatisfação da sua vida profissional. Então, e dá super certo. Quando eu voltei para o voo, eu fui conversar com a minha chefe, e a minha chefe é mãe, né? Aí eu olhei para ela e falei, e agora? Aí ela pegou e falou assim para mim, vai dar tudo certo. Eles crescem e crescem bem, até sem a gente, tá? Ela falou para mim. E aí eu conversei com uma outra amiga minha, porque a gente só conversa sobre filhos. Aí ela assim, amiga, Deus cuida. Então eu peguei esses dois dilemas para mim e coloquei no meu coração. E é verdade, né, meninas? A gente não está no controle de todas as coisas. Muitas vezes, até quem trabalha em terra sai, deixa a criança o tempo todo, né? O dia todo. Tem gente que tem que colocar a criança na escola, na creche, o dia todo. Então, gente, Deus cuida e dá tudo certo. É que esse pavor, eu acho que a gente coloca, esse obstáculo de que ser comissária não tem rotina, tem que dormir fora. É assim, gente, mas não é uma coisa frenética. Tem escala, nós temos regulamentações, nós temos períodos de trabalho e temos períodos de folga. Então, não é tão assustador assim, não. Então, não coloca um obstáculo na tua vida. Se você tem esse desejo e essa vontade de ser mãe, lute por isso, que dá certo. Estuda direitinho, concilia junto, organização, rede de apoio e segue seu sonho, segue sua meta. Foco também. Andréia, foi muito bom essa conversa com você. Já queria te elogiar por ter uma mente tão positiva e também acredito que todo mundo que for assistir vai ficar positivo, seja mãe ou não. Você é uma pessoa bem né, Dimly, que compartilha essa energia e é muito bom de ouvir você falando. E é isso. Obrigada, menina. Você tem mais alguma pergunta, Di, para falar, para perguntar, algo do tipo? Não, só para a gente encerrar, eu queria perguntar o que mudou da Andrea antes da Olivia e a Andrea hoje depois da Olivia? Como Perfeito. que mudou? Quem é essa nova pessoa que surgiu depois da Olivia? Essa nova pessoa que surgiu depois da Olivia, ela surgiu uma pessoa mais preocupada, porque você tem agora uma responsabilidade de um filho, né, no mundo. Então, essa organização me gera uma preocupação maior? Sim, eu não vou dizer que não, né? Um cansaço maior? Sim, porque antes eu chegava de voo, eu podia dormir o dia todo, eu faço voo internacional, então eu chego muito cansada, né? Então agora eu não durmo mais. Uma pessoa mais atenta, com mais cuidado comigo e aonde eu estou? Sim, mas uma pessoa muito, muito mais feliz. Muito, eu transbordo de amor. Ser mãe é uma dádiva de Deus. Ser mãe é você se explodir de encher de amor e de emoções todos os dias. Então, se transformei em uma pessoa muito mais feliz. Como diz a minha mãe, ela sempre dizia: filha, você tem um filho é uma preocupação maior. E a preocupação e o amor andam juntos. Não é que a preocupação seja algo ruim, né? Porque você para de pensar muito mais em você e se preocupa mais com outra pessoa. Então, isso é ser mãe, mas que eu sou
infinitamente mais feliz hoje em ser mãe da Olivia, eu me tornei uma pessoa muito mais feliz, até como profissional. Uma Perfeito. coisa legal, Acho que é que eu e a Dia ainda não somos mães, mas só de ouvir você falando é como se fosse nossa mãe também, né? Então a gente também vê esse lado das nossas mães, né? Nossos pais também. E é bem legal ouvir essa parte também, a outra parte. É muito legal, porque você sabe que muitas vezes as mães, e eu falo isso para as meninas, nós falamos tanto, ai, porque a gente tá cansada, ai, porque eu fiz isso, porque eu acordei, porque eu levei pro balé, porque eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tô exausta, eu não vejo a hora de ter um tempo para mim. Meninas, sabe por quê? Muitas vezes a gente fala porque a gente desabafa, só que o amor é maior que tudo isso, e esse amor maior do que tudo isso a gente não fala, porque a gente sente, porque transborda. E muitas vezes a mãe erra em ficar falando só sobre isso, porque é tão maravilhoso ser mãe que eu falo uma coisa, se eu soubesse eu teria tido antes. Mas Deus sabe de todas as coisas, então ela veio com a graça de Deus, eu vim numa uma idade super avançada e veio tudo normal, veio tudo bem. Então eu sou uma pessoa muito feliz. Que bom poder transmitir e passar isso para vocês. E também em tudo, acho que na vida da gente, né? Na vida relacionamento pessoal, nessa parte da maternidade e da profissão, muitas vezes a gente sofre tudo por ansiedade. Vamos deixar as coisas acontecerem e que as coisas vão se encaixando e que vai dar tudo certo. Deixa fluir, entrega na mão de Deus e acredita. Faz a tua parte, né? Isso. Faz a tua parte. Tudo que você fizer, você faz bem feito. Com amor, deu certo, meninas. Não tem receita melhor. Não, perfeito, assim, é muito, para mim, eu não sou mãe, como a Dani falou, mas para mim é tão legal ouvir essas histórias, né? A gente, durante essa semana, tá recebendo várias mães aqui, e é tão legal a gente ver esse amor, assim, vocês quando falam dos filhos, já dá para ver o olho brilhando, assim. É um amor que realmente transborda, que, como você falou, é incrível. Acho que eu não tenho mais nada para falar depois disso. É maravilhoso, de verdade. Que bom. Só agradecer pela conversa, pela troca de experiência, né, da sua história também, por ter também disponibilizado um tempo, né, do seu dia para poder ter essa conversa com a gente, é muito gratificante. E acredito que todo mundo, como eu falei, vai se sentir inspirado também com a sua história e ficar até mais positivo, principalmente as mães que têm esse receio sobre ter filho e tudo mais na aviação. Tá bom. Obrigada, meninas. O prazer foi meu. Contem comigo e, ó, não desista dos sonhos, tá bom, mamães? E feliz Dia das Mães para todas vocês, mães, futuras aviadoras ou já aviadoras, não é mesmo? Um beijo grande para todas. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigada a você. Obrigada, de verdade. Só passando para lembrar o pessoal, se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os para outras amigos. mamães também, para saber da história da Andrea também aqui com a gente. Tá bom? Um beijo, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Dê, quer puxar? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre maternidade, sobre aviação. Esse é o foco aí da nossa série. Tenho 20 essa anos. Apresentação já é pro canal? Já tá gravando? Acredito que sim, já tá gravando. Ah, não, então volta. Então volta, que eu vou me apresentar real pro canal. Tá. Não, então pode começar. Corta aí e começa direito. Eu vou começar? Pode começar, fica à vontade. Obrigada! Pronto. E aí, foi bom? Como foi? Foi perfeito. Excelente, excelente. Foi perfeito.